Graziela Maciel Barroso é conhecida como a primeira dama da botânica do Brasil, por ter sido a maior taxonomista de plantas do país. Graziela nasceu em 1912 e foi criada para ser uma dona de casa, de primeira e nada mais. Antes mesmo de concluir os estudos, aos 16 anos, ela se casou com um agrônomo, com quem ela teve 2 filhos, acompanhando o marido nas viagens a trabalho, Brasil afora. Graziela se encantou com a diversidade natural do país. Quando ela completou 30 anos e que os filhos já estavam crescidos e educados, Graziela decidiu voltar a estudar, com total apoio do marido, que virou seu professor e começou a lhe ensinar botânica em casa. Com esse conhecimento, ela conseguiu um estágio no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Fiz da botânica minha religião e do Jardim Botânico minha igreja, disse ela. Foi a primeira mulher a fazer concurso para ser naturalista de lá, mas para os homens que disputavam as 5 muito concorridas vagas com ela, a participação de uma mulher era inaceitável. Pior para eles. Em 1946, Graziela ingressa na instituição e passa a trabalhar ao lado do marido como sistemática botânica. Quando ela ficou viúva e em seguida perdeu o filho, Graziela retomou as forças para viver perto das plantas amadas. Só aos 47 anos, com a carreira já consolidada, Graziela entrou para a faculdade para cursar finalmente a biologia na UERJ. Graziela Maciel Barroso foi homenageada por diversas instituições científicas e até mesmo por uma escola de samba. Em 1977, Graziela estava com 85 anos quando ela desfilou no topo do carro alegórico da Unidos de Tijuca. Publicou 3 livros, tidos como referências na área e adotados em universidades de todo o Brasil. Graziela faleceu em 2003, um mês antes de sua posse na Academia Brasileira de Ciências. Maria Bandeira foi a primeira botânica no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Nasceu em 1902 e, mesmo tendo sido esquecida pela história e até mesmo pela ciência, ela foi pioneira na sua área. Na década de 1920, ainda muito jovem, ela começou a trabalhar no Jardim Botânico. Ela coletou, identificou mais de 800 espécimes de plantas, fungos e líquens, fazendo excursões pelo país para coletar material, mesmo em lugares de difícil acesso, além de manter uma correspondência contínua com especialistas internacionais na área. Maria Bandeira sabia latim, que facilitava muito a consulta científica nos materiais que havia na época. Também dominava inglês, francês e alemão. Representando o Jardim Botânico, Maria Bandeira participou da comissão que recebeu Marie Curie no Rio de Janeiro. A super cientista Marie Curie, que é outra aqui, mulher de fibra, já falamos dela. Elas estão todas lá sendo arroladas para você poder ler de uma vez lá, se você quiser, lá no canal do YouTube, e a Bandeira também vai para lá. Bom, com uma carreira impecável, Maria Bandeira chegou a estudar na Sorbonne de Paris, mas, veja só, numa mudança drástica de vida, aos 29 anos, ela largou a ciência para entrar na Ordem das Carmelitas Descalças e se dedicar à vida monástica. Ela viveu em clausura total durante 60 anos. E não se sabe muito mais sobre a vida de Maria Bandeira depois do ingresso na Ordem das Carmelitas Descalças, porque, afinal de contas, clausura é clausura. Vamos lembrar da delicadeza e da fibra de Margaret Mee. A artista inglesa dedicou a vida a retratar as riquezas da floresta amazônica, revelou seus encantos escondidos e tão ameaçados. Apaixonada pela nossa natureza, ela foi uma das primeiras ativistas ambientais a denunciar internacionalmente a violência da mineração e a velocidade do desmatamento na Amazônia. Nasceu em 1909 e veio para o Brasil em 52. Aqui ela preencheu mais de 40 cadernos com desenhos e anotações sobre a nossa flora. E esses viraram mais de 400 ilustrações a guache. Em suas expedições, ela descobriu novas espécies de plantas, contribuindo também cientificamente para a nossa comunidade. Mesmo depois de partir, voltou umas 15 vezes para a Amazônia e sempre participou dos protestos contra o desmatamento das florestas. Niede Guidon é uma arqueóloga brasileira de peso e renome. Ela nasceu em 1933 em São Paulo e se formou em História Natural pela USP.
antes de se tornar doutora em pré-história pela Sorbonne de Paris. A pré-história brasileira já tinha instigado a curiosidade da arqueóloga, mas a perseguição que houve a professores universitários durante o regime militar fez com que Nied Guidon passasse 8 anos lecionando na França, com medo de voltar para o Brasil, um Brasil ditatorial. Ainda assim, nos anos 70, financiada pelo governo francês, ela retorna ao Brasil para uma missão permanente no atual Parque Nacional da Serra da Capivara. O parque, que fica no Piauí, foi criado muito graças ao empenho de Nied em proteger as riquezas naturais daquela área e os mais de 70 sítios arqueológicos localizados ali. A pesquisa na Serra da Capivara virou o foco da vida de Nied Guidon e um centro das atenções do mundo científico internacional. Escavando, a equipe de Guidon encontrou artefatos produzidos por humanos que datam de 33 a 58 mil anos. Essa descoberta revolucionou o mundo científico, que defendia a tese de que a colonização humana no continente americano tinha começado há somente 15 mil anos. A hipótese de Nied Guidon demorou a ser aceita e gerou controvérsias, mas a insistência da arqueóloga em provar a veracidade da sua tese fez com que a teoria passasse a ser aceita pelos mais renomados especialistas. Manter o Parque Nacional requer constante atenção e coragem, sendo necessário administrar desde ameaças até problemas orçamentários. Por conta disso, mesmo com quase 90 anos de idade, Nied Guidon segue trabalhando, confiando em si mesma acima de qualquer outra pessoa para dar continuidade aos seus indispensáveis, extraordinários projetos. Jane Goodall está ativíssima aos 85 anos. Ela estuda o comportamento dos primatas e é a maior especialista do mundo em chimpanzés. Desde criança, Goodall era fascinada pelos animais da África e antes mesmo de se formar, ela tornou-se secretária de Louis Leakey, o cientista queniano que financiou sua primeira ida à África e sua graduação em Cambridge. Jane virou sua grande parceira de pesquisa. Além de ter se tornado das mais renomadas etnólogas do mundo. Observando os chimpanzés, ela deduziu que eles se relacionam de maneira semelhante à humana, com gestos como abraços iguais aos nossos. Cada macaco se comporta com individualidade e todos se amam, sofrem e vivem à sua própria maneira, como nós. Pelos seus estudos, Goodall se tornou vegetariana e ativista dos direitos não humanos. Não é ético, diz ela, fazermos outras espécies sensíveis como nós sofrerem em nome de um negócio ou da ciência que seja. Foi premiada dezenas de vezes e segue na atividade gerenciando o Instituto Jane Goodall desde 77 e viajando sem parar em prol da proteção dos chimpanzés e do meio ambiente.